Bom, pessoal, me pediram para falar, vou gravar um vídeo aqui só sobre sutura, sobre o tipo de fios, um pouquinho de dicas sobre a agulha, no que nós utilizamos na ginecologia e ginecologia oncológica, né? Bom, basicamente, o que eu tenho sempre em mente é o seguinte: o fio que eu vou colocar para dentro da cavidade, ele precisa passar pelo trocáter, principalmente o trocáter de 11 milímetros. Então, isso talvez não, o fio mais adequado para mim não seja o mais ideal para você. Isso funciona através de testes mesmo. Você vê e vai avaliar a possibilidade daquele fio, aquela grossura que você usa normalmente, e você preferência por 2,0, por 3,0, por 0. Eu vou explicar aqui quais que eu costumo usar. Mas geralmente você pode fazer esse teste e você chega à conclusão qual fio é melhor para você. Bom, vamos lá. Então, na ginecologia geral, o que a gente tem com frequência é a sutura da cúpula vaginal. A sutura da cúpula vaginal, ela pode ser feita, e eu faço, ou com fio 2 zeros ou com fio 0. Geralmente é um fio absorvível e eu uso o fio de poligalactina, certo? Geralmente o fio ele tem em torno de 70 centímetros e a agulha é uma agulha cilíndrica. O que é uma agulha cilíndrica? Que a ponta dela não é cortante. Então isso é interessante. E quando a gente olhar no saquinho, ela é uma bolinha. Do lado da agulha tem uma bolinha preta, ao invés de um triângulo, que geralmente indica que a ponta da agulha é cortante ou cilíndrica. Isso, claro, vai depender de cada fabricante, mas a maioria dos fabricantes usam desta forma. Bom, como nós temos um trocáter, então, de 11 milímetros, como eu faço? Eu tenho 3 trocáteres na pelve, da região inferior do abdômen, de 5 milímetros. A agulha não passa por esse trocáter. Ou você pode passar a agulha ao final de ter retirado o útero, se for fazer a esterectomia, ou algum procedimento que você vai abrir a cúpula vaginal, passar por esse orifício. Ou o que eu faço com frequência eu coloco a agulha no porta-agulha prendendo pelo fio, não pela agulha. Porque toda vez que você for tirar ou colocar dentro da cavidade prendendo pela agulha, é como se você usasse uma lança, uma faca, porque a ponta da agulha vai estar fixa. Então, por exemplo, se você for tirar a agulha da cavidade, você pode vir segurando pela agulha, você vai passar rasgando os tecidos da parede abdominal. Então, o ideal é você segurar pelo fio. Qual a distância do fio, da agulha? A distância que você julgar necessário, mas daí é aleatório. Bom, então para a sutura da cúpula, eu utilizo a poligalactina de 2,0 ou 0, que é um fio absorvível e com um período de perda de tensão longo. E eu faço uma sutura contínua única, mas você pode fazer uma sutura por fios separados e você pode fazer uma sutura dupla. Você faz num sentido contínuo e volta reforçando da forma contínua. Isso também é aceitável, só que nós publicamos um artigo que isso não tem diferença em termos de deiscência e complicações. Então, eu opto por fazer nesse sentido. Eu tiro a câmera da região da cicatriz umbilical e pego pelo fio. Eu coloco o fio dentro da cavidade, junto com a agulha. Eu geralmente meço até 35 centímetros de fio. Por que isso é importante? Para você não ter dificuldade ao final da sutura, você precisa fazer o nó com o fio muito curto, e daí se o seu treinamento não é tão intenso e tão longo, você vai ter problemas na hora de fazer a sutura. Ou para você não ter um fio muito longo e que fique, por exemplo, esbarrando e tracionando o fio, algumas vezes arrebenta, algumas vezes gruda na mão do porta-agulha, antes se enrola. Então esse tamanho 30-35 é o tamanho ideal, adequado, e você consegue fazer uma sutura perfeita. Quando você já adquiriu a habilidade, você começa ali 28 centímetros e consegue fazer sempre, mas eu indico desta forma. Então eu passo pelo trocáter da cicatriz umbilical, eu só tomo cuidado para abaixar o trocáter no sentido da parede mesmo, da parede abdominal, para eu não enfiar a agulha direto para a região posterior do abdômen e ter alguma lesão de alguma estrutura nobre ou vascular, ou que ela que seja. Então, se eu abaixar o trocáter, eu vou enfiar a agulha rente à parede abdominal anterior, certo? Coloco a agulha com o fio para dentro da cavidade e daí coloco a câmera de novo.
e daí vou realizar a sutura. Quando você for fazer a sutura, então essa agulha que eu falei é uma agulha de 26 milímetros. Então presta bem atenção, é uma agulha cilíndrica de 26 milímetros, é poligalactina. Você pode usar outros tipos de sutura absorvível, por exemplo o catigu, mas eu não uso na minha prática diária. E é um fio 2,0 ou 0. Então essas são as especificações. A agulha é cilíndrica e ela tem de tamanho 26 milímetros. Para você saber aonde você vai pegar na agulha, você divide a agulha em 3 partes. E você segura com o porta-agulha no terço final, próximo da entrada do fio na agulha, certo? Por que isso? Porque quando você passar pela parede anterior e depois para passar para a parede posterior, ficar fácil você retirar a agulha do tecido. Senão algumas vezes você tem um sofrimento e com isso você perde o ponto de passagem. Então o que eu faço e eu recomendo, não tenha a ansiedade de passar as 2 paredes de forma imediata. Se você é habilidoso e está treinado para isso, tudo bem. Se não, pegue a parede anterior com a mão esquerda, eu uso o Maryland na mão esquerda, passe o fio, tire o fio e passe na parede posterior e depois faça a sequência de seminose. Veja, a agulha ela é curva. Então não adianta você passar o movimento curvo e na hora de querer tirar, você puxa ela da forma reta. O que vai acontecer? Vai lacerar o tecido e vai ter sangramentos. Então, na retirada, respeite a angulação da agulha. Você coloca a agulha, faz a curvatura e depois na hora da retirada, retira com cuidado, obedecendo a curvatura também. Então, para a região da cúpula vaginal, eu utilizo esse fio. Para sutura vascular, por que eu preciso saber de sutura vascular? Porque eu posso vir a ter alguma complicação vascular. Então eu utilizo o fio, geralmente o Prolene 4 ou 5 zeros, certo? Ele geralmente vem com 2 agulhas, ele é bem pequenininho, mas dentro da cavidade ele fica perfeito para a gente trabalhar. Qual o meu reparo e o que eu utilizo como tamanho do fio? Geralmente a medida de um trocáter. Por que eu falo tamanho do fio? Porque isso facilita para você que vai fazer a sutura e para o seu instrumentador ou instrumentadora. Então você sempre orienta, com o tempo ela já fica acostumada com isso e já te passa do tamanho adequado. Então, Prolene, eu corto uma das agulhas. Primeiro o que eu faço? Eu corto o fio no meio para eu ficar com 2 fios longos. E daí eu corto o tamanho de um trocáter, o tamanho do fio. Por quê? Porque essa sutura vascular eu não vou fazer grandes suturas longas contínuas. Então geralmente é um ponto em X, geralmente no máximo 2 ou 3 pontos contínuos. Então esse tamanho do trocáter para esse fio muito pequeno é perfeito e não há problema, tá bom? Então eu utilizo o Prolene 4 ou 5. Se houver alguma lesão de ureter, eu utilizo a poligalactina também 4 zeros. Lembrar só que no trato geniturinário não é recomendado os fios não absorvíveis. Por quê? Porque pode formar cálculos, certo? Então eu deixo reparado mais ou menos o fio 4 zeros para ureter ou a parte da bexiga e o tamanho de um trocáter, que é o ideal para a gente fazer essas pequenas suturas, certo? Para a região que a gente vai fazer tendas, por exemplo, a região paraórtica, ou linfadenectomia pélvica, ou oforopexia, para você abordar, você transfere o ovário para o abdômen superior, ele fica fixo para você trabalhar na região posterior. Essa é uma das táticas da cirurgia da endometriose profunda. Eu utilizo aí a agulha reta. Qual é a agulha reta? Então a agulha reta ela tem várias marcas, vários modelos, várias empresas que comercializam. Mas tem uma que é o poliéster, que é o algodão, que é fácil, simples. E geralmente a agulha tem 60 milímetros ou ela tem 6 centímetros. E ela vem mais de uma agulha com fio dentro do pacotinho. Então você consegue, por exemplo, para a região da tenda da linfadenectomia paraórtica, você consegue fazer a tenda perfeitamente. E se precisar ancorar ainda, por exemplo, o sigmoide ou o anexo, você ainda tem fio e agulha disponível, certo? Então eu utilizo essa. E essa é a mais barata, com certeza, o poliéster. Mas a gente tem outros tipos também e que são comercializados, mas se você for preferir por uma, é essa. Nesse caso, a ponta da agulha, então, é triangular, é cortante, tá?
e eu introduzo na cavidade e sempre tiro da cavidade. Para essas ancoragens que nós vamos fazer utilizando a parte do abdômen, eu recomendo que a sutura entre pela parte externa da parede abdominal. Então você faça uma fixação externa no abdômen. Por quê? Porque você vai ter mais segurança e é mais fácil. Então, por exemplo, as tendas eu faço de forma externa, eu do lado do hipocôndrio direito e esquerdo, abaixo da última região intercostal, da última costela, eu introduzo, eu coloco um Kelly sempre na ponta do fio, para o fio não entrar todo dentro da cavidade, faço a tenda e saio com ela pelo peritônio interno até a parede externa, e aqui fora eu faço a tração e a fixação. E assim também nos ovários ou as tendas que precisem, ou os órgãos que precisem apresentar dentro da cavidade, certo? Para a região da aponeurose, eu também utilizo a poligalactina, só que daí é o fio 1,0. Não é o fio, tem o 3,0, o 2,0 e tem o 1,0. Esse outro fio é o fio 1. Ele é o mais grosso, daí tem 1,0, 0 e o 1. E ele é muito grosso, então eu recomendo ele é um fio absorvível que pode ser utilizado na aponeurose com uma sutura contínua única. Evito de fazer ancoragens e faço uma sutura contínua única, tá bom? E para a pele eu faço ponto intradérmico. Ponto intradérmico pode ser ou um nylon, que seja incolor, ou pode ser algum fio absorvível, tá? O fio absorvível pode ser até a mesma poligalactina, 4 zeros incolor, eu faço isso da mesma forma e eu recomendo então que a gente faça um curativo, deixe 48 horas fechado com um microporo, um transpóreo que diminua a tensão, então force um lábio anterior com o lábio posterior, um contra o outro, coloca o curativo e retiro 48 horas depois. A dica é que você não vai precisar sacar os pontos, retirar os pontos depois, porque eles são fios absorvíveis. Bom, então espero que vocês tenham aproveitado. Se tiver alguma dúvida nisso, pode mandar aí pra gente que a gente responde, tá bom? Um grande abraço.